Uma boa tarde a todos, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo no dia de hoje. Com a graça de Deus, mais um momento de gravação aqui no podcast Iluminação da Mente. Estamos aqui hoje com o pastor Marcelo Marcelino, que hoje está do outro lado da mesa, né? Hoje ele não vai perguntar, hoje ele vai ser perguntado, né? Na verdade, hoje nós vamos ouvir um pouco do belíssimo e edificante testemunho do pastor Marcelo, né? Sua trajetória até o encontro com Cristo, ou melhor, até o encontro de Cristo com ele. Vamos ouvir aí, né? O pastor Marcelo é um homem que Deus usa muito e direciona ele muito na parte espiritual, né, pastor? É isso Graças a mesmo, Deus, né? graças a Então Deus. hoje o pastor vai estar falando um pouco para nós do testemunho dele, né? Acerca do encontro com Jesus, acerca dessa parte espiritual desmembrada, né? O que ele já passou, o que o senhor tem a dizer para nós, pastor, referente ao teu testemunho pessoal de vida até o momento de hoje? Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade, né, para estar contando aí as nossas experiências, né, no reino de Deus, né, com as coisas espirituais. Eu nasci em 73, né, 21 de 1 de 73. Minha família não tinha, né, na minha casa não tinha ninguém cristão, né. Meus descendentes vieram do sul da Itália, os Bresser, né, e meu bisavô, minha avó não tinha, eles eram, né, católico românico apostólico. E nós tinha ali, né, aquela crença, nós cremos em Cristo, acreditamos em Cristo, né? Aí vieram para a cidade de Marília, do estado de São Paulo, e nesse momento minha mãe, né, não teve uma tão grande sorte, né? Vou colocar sorte, né? Aos 14 anos ela acabou sendo mãe, e naquela época ela era complicado, né? Não tinha uma dimensão, né, de entendimento, de conhecimento. E passou para outros parâmetros, né, espirituais que não eram a verdade. Isso ocasionou muitos problemas na vida dela. Aí eu vim a nascer, e aí até os meus 6 anos, né, eu entrei num colégio chamado Educandário, e nesse colégio também tinha ali os pessoal que trabalhava na área de educadores, né, ali as pessoas que estavam cuidando, era 120 crianças, né, e nós ficava ali de segunda a sábado, né, e vinha para casa. Foi um trabalho social excelente que Marília desenvolveu na época, na década de 80, um trabalho muito bom. Saiu muitas crianças, né, do bem, e também pessoas que, infelizmente, como diz aí o bordão, né, que cabeça vazia, oficina, né, do diabo. Então nós ficamos ali de 82 até mais ou menos 87, 86, né, ali com 11 anos fomos trabalhar, mas ainda não conhecendo realmente o Criador, não conhecendo a iluminação. Nós acreditava sim num Deus, né? Ali a gente rezava, falava, conversava, mas não tinha ainda a essência da verdade. Profundidade. A profundidade. Aí o que aconteceu? Eu saí de lá, fui trabalhar, mas num certo ponto, entre 11, 12, 13, 14 anos, a gente acabou se perdendo, acabou se direcionando, né, em outras vias, e aí fomos acometidos de diversas, né, atrocidades nas áreas espirituais, porque o mundo espiritual ele trabalha, né, em termos de legalidade. Então, dos meus 11 anos até os meus 28 anos, nós passamos por um processo muito grande, né, e nesses processos, né, fomos acometidos com demônios, né, que trabalham na área de vícios, na área de prostituição, na área de bebida. Então, fomos acometidos, né, e nós não tivemos aí como se diz, uma boa experiência. Sempre morando em Marília. Sempre morando em Marília, né? Saí um pouco de Marília, morei em São Paulo há alguns anos, Campinas, São Carlos, né? Trabalhei muito tempo na gastronomia, né? Aqui em Marília, São Paulo, né? Na área de restaurante. E aí quando aconteceu o pior, quando eu cheguei aos meus 28 anos, né? Aconteceu o quê? O pior. Aí eu já estava bem degradado, né? Já estava bem caminhando para o abismo, estava no abismo, bem dizer, né? Eu aí cheguei com um short só, né? E fiquei internado no HC 9 dias, com toda a parte facial destruída. Por quê? Porque eram eles. Não era eram eles, né? Então, quando eu saí, né? Que ali eu saí, voltei, estava na estaca zero, né? Estava já casado com a minha esposa há algum tempo, 4, 5 anos, né? A missionária Rose, pastora Rose. E o que aconteceu? Aí eu não tinha mais esperança. Então, eles que usavam todas as hierarquias nessa área de vícios,
né? Droga, bebida, prostituição, tudo que você imaginar ali. Então aí o que aconteceu? Eu cheguei, 9 dias de HC, saí de lá sem esperança, sem nada, mas algo sobrenatural aconteceu. Eu estava ali num lugar, num ambiente, não era um ambiente assim espiritual, né? Minha sogra sempre trabalhou com lanchonete, e ali uma pessoa, né, que estava ali, ele era de uma denominação, mas ele cocheava em 2 pensamentos, né? Ali ele estava com uma carta na mão, e ele falou assim, deixa eu ler tua sorte. Eu falei, que sorte, rapaz, não tem nada de sorte, não existe negócio de sorte. Mas o interessante é que Deus, ele dá algumas oportunidades. E nesse momento que ele abriu ali aquelas cartas, ali Deus tomou a boca dele, né? Ordenou, né, aquela entidade que ali estava de adivinho para falar a verdade. Porque nós pegamos lá a pitonisa, né, quando Paulo desceu na Macedônia, a pitonisa estava falando a verdade, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Então era uma verdade. Era uma verdade. Então ele falou, olha, a tua vida vai ser transformada. A sua vida vai dar 380 graus. As pessoas vão se assustar. Aí o que aconteceu? Ele deu essa ênfase da verdade e depois, né, aquela entidade, aquele espírito adivinho, falou assim, você tem que fazer uma oferenda, tal coisa, né? E eu fiquei quieto e saí. Demorou uns dias, eu fui trabalhar num lugar isolado, perto ali de uma fazenda, perto do Unimar, e nesse dia algo me impulsionou. Eu senti uma força ativa, algo me impulsionando. Já tinha recebido alguns convites, né, para ir na casa de oração, para ir na igreja, mas ali algo me impulsionou. Você já estava com quantos anos? Estava com 28 anos de idade. Então, teoricamente, você acabou conhecendo Jesus um pouco tarde, né? Um pouco tarde. Eu queria, né? Eu queria, com a graça de Deus, ter alguém na minha linhagem, na minha família, o pai ou mãe, alguém que me direcionasse nesse livro sagrado, nesse caminho, né? Eu tenho certeza que a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que se deve andar, né? E se acaso ele se afastar, ele vai se lembrar do caminho, né? Isso é interessante. Então, quando eu cheguei aos 28 anos de idade, no zero, no nada, sem nada, né? Como diz, no monturo, né? Lançado no monturo, eu fui trabalhar para ganhar na época R$10. A família, a casa desestruturada, pessoas, né, vendo a destruturação, né, maldizendo. E nesse dia algo me impulsionou e falou, você vai para a igreja hoje. E aquela voz, né, falou, você vai para a igreja hoje você vai para a igreja. Quando eu cheguei na minha casa, minha esposa falou, Marcelo, olha, eu decidi, vamos para a igreja. O interessante é que a minha esposa, ela foi no lugar, né, numa denominação, e ali ela foi conversar para pedir uma cesta básica e tal, né, que o negócio estava feio mesmo, irmão. A verdade é que não tinha mais não tinha nada, nem barato, nada, porque estava feio o negócio. Você vê como é que quando o homem caminha, né, quando o homem caminha na prisão, ele chega, né, ao zero. E a pessoa que ela foi, né, nessa dominação, falou assim, o problema de vocês, o problema seu do teu esposo não é eu dar ou deixar de dar. O problema de vocês é espiritual. Vocês têm algo a fazer na terra. Vocês têm algo a trabalhar para o Criador. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não vão conseguir sair disso que vocês estão. Aí quando eu cheguei em casa, falou, Marcelo, eu vou para a igreja. Eu falei, não, tudo bem, eu também vou também. Aí naquele dia se aprontamos, né, feliz, alegre, algo impactante, nos alegrando. Fomos para a congregação. Essa foi a primeira igreja que você tinha entrado na vida ou não? Não, já tinha entrado numa igreja quando eu era pequeno, eu tinha mais ou menos uns 7 anos. A primeira igreja que eu entrei quando eu era pequeno era na Brasil para Cristo. E essa você lembra qual que era essa? Não, a que eu entrei a primeira vez foi uma das Assembleias. Né? Essa vez que isso, você tá falando os que 28 foi, anos de idade, Assembleia de certo. Deus. Então, quando eu era pequeno, eu tive a oportunidade de ir numa congregação, porque minha tia era cristã, né? Minha tia, Deus recolheu ela tinha mais de 40 anos. E eu acredito que tem uma participação da oração dela na minha vida, né? Certo. Aí o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, o culto maravilhoso, e ali naquela noite, né, o pregador pregando a mensagem, uma mensagem poderosa, né, de compaixão, de misericórdia, eu naquele dia me arrependi dos meus caminhos, dos meus erros, e falei para Deus, né, Senhor, me perdoa. Se o Senhor me perdoar, eu já agradeço, já para mim já é um recomeço. Aí fez o apelo lá, você foi lá na frente. Fez o apelo, palavra poderosa de arrependimento, palavra trazendo mesmo a consciência do erro, né? E ali não foi emoção, porque faz 25 anos e 25 anos não desviei nem para a esquerda nem para a direita, não foi emoção. Foi realmente querendo que o Senhor me perdoasse dos meus maus caminhos. Só que eu sabia que nos meus maus caminhos tinha interferência espiritual. Então, quando eu saí dali, fui para casa, algo me impulsionou muito grande a ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia, e em 90 dias eu li a Bíblia de Bereshit, né, de Gênesis a Apocalipse.
Quando eu acabei, e continuando congregando. Aí você membrou ali. Fiquei mais ou menos 7 anos nessa congregação. Ali onde né? você se converteu. 7 anos nessa congregação ali, e Deus fez grandes coisas. E existe até hoje essa congregação? Até hoje, né? Até hoje. É um ministério forte, um ministério grande, né? É uma desmembração da Assembleia de Deus, eu não vou falar ministério para não, né, causar, certo. né? Então, fiquei 7 anos lá e aprendi muito no mundo espiritual. O que aconteceu? Quando aconteceu isso, essa força me impulsionou a ler as Escrituras, eu estava em jejum e oração. Aí eu fiquei 6 meses orando e jejuando, em 3 meses conheci a verdade. E o camarada que estava lá usando o espírito de adivinhação falou que eu ia trabalhar com um ex-patrão meu. O que aconteceu? Quando eu acabei de ler, Deus me colocou para trabalhar com esse ex-patrão. Aí eu me libertei, aí eu fui para a congregação, tinha um pastor pregando uma mensagem poderosa, e a mensagem era: Elias foi levado, né, num redemoinho de fogo. Quando aquela mensagem foi pregada, eu fui impactado, né, com o poder de Deus. Na congregação as pessoas dançavam em espírito, e eu fui lançado para trás mais ou menos uns 3 metros. Quando eu levantei falando em mistério, né? E o mistério que eu falava, né, quando eu vi, eu estava num círculo de oração. E quando fala que o Espírito Santo não tira a tua consciência, é verdade. Eu estava profetizando no círculo de oração, e eu ouvia o pastor dizer: não toque nele, deixa ele. Quando ele estava no mundo, ninguém ia lá. Agora deixa Deus usar ele. Deixa Deus tomar ele. Então eu estava profetizando em mistério, ouvindo o pastor direcionar a palavra. E quando acabou o culto, né, o pastor local falou: quem tem algo de Deus? Quem tem uma palavra de Deus? Aí veio a voz falou para mim assim: buscai primeiro o reino de Deus. Está lá em Mateus 6,33. Essa voz falou: vai lá e fala o que eu te mando. Quando eu subi lá, né, eu peguei, o pastor me deu, eu falei: assim diz o Criador, o Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E Deus bradou, foi uma coisa tremenda naquela noite. Aí começou Deus trabalhar na minha área espiritual. 90 dias fui liberto, Deus me impactou com o Espírito Santo, me levou para trabalhar com esse patrão meu, né, que trabalhava no entretenimento, né, é uma casa noturna muito afamada que teve em Marília, chamada Shows Malau. Trabalhei 1 ano ali sendo testado e provado. E ali naquele lugar o ambiente não era propício, né? Com certeza. Você sabe que ali o ambiente não era propício. À noite, né? À noite, eu entrava às 6 da tarde e saía às 8 da manhã. Eram festas, atividades, né? E o que a pastora Rose achava disso? De ficar fora de casa assim? Então, no começo o negócio estava tão estreito que ela não tinha para onde correr. Chegou a zero. Financeiramente. Financeiramente a zero. Dentro de casa não tinha mais nada. Mais nada. Chegamos nos... Sabe quando você chega no fim do fim? Não tem para onde Não tem mais para onde correr. Ou você olha para cima e sobe, ou você morre ali. Então, como Deus já tinha falado, e ela também estava ouvindo o adivinho falar, então ela ficou meio assim, que ela não tinha um conhecimento ainda, né? Sim, melhor isso do que nada, melhor né? do que nada. Vai lá, cara, agora eu quero ver se você é crente mesmo. Agora vamos ver se você é de Deus mesmo. Sabe aquela... Eu acredito que naquele sistema feminino, né? Agora eu vou saber se realmente... Agora vamos ver, né? Você mesmo, se você é servo do Eterno. Aí eu comecei a trabalhar nessa casa noturna, e ali eu orava muito no banheiro, né? Porque eu trabalhava no meio das trevas. E Deus falava: homem, eu não habito aí. A palavra habitar é endereço. Ali não era endereço do Senhor. O meu endereço não é aí, mas os meus olhos estão contemplando tudo. E trabalhando ali, você, assim, um momento de sinceridade, né? Teve algum momento que a carne deu aquela estalada, assim, questão de bebida, droga, rolava muito? Você falou: nossa... Não. Nessa área, não. Em nenhuma área. Foi tranquilo? Foi tranquilo, sabe por quê? Por estar no meio do... Sabe por quê? Porque em 90 dias eu conheci a verdade, fui impactado com o poder, que é o batismo, né, com o Espírito, confirmação de línguas, uns falam língua estranha, outros falam a língua dos anjos, outros falam a língua de mistério, edificação, né? De mistério. Então, eu orava muito. Esse processo eu estava em oração, eu orava mais ou menos por dia 4 horas e jejuava 3 vezes por semana. Nesse período eu perdi quase 26 quilos. Então eu orava, jejuava muito, então quando eu chegava nesse lugar eu ia para o banheiro. Então das 8 horas até as 11 oração. Senhor, me livra. Senhor, me ajuda. Senhor, me edifica. Senhor, me livra de todo mal. Salmo 91, né? Salmo 133, Salmo 127, orando, e eu ia para o trabalho. Chegando ali eu falava muito de Jesus. E ali tinha pessoas já convertidas há 10 anos. Pessoas há 10 anos convertidas, congregavam em assembleias, congregavam em outras comunidades.
E ali eu preguei muito para as pessoas, falei muito de Jesus. Até um jovem, quando eu saí, ele se converteu, foi para uma endominação, casou, está crente até hoje. Falei ali para uma pessoa também muito sobre Jesus, não deu ouvido, teve uma tragédia, ele foi infelizmente recolhido. E quando cerrou meu tempo de 1 ano, então nessa trajetória de 1 ano, Deus começou a me mostrar visões. Uma das visões que Deus mostrou, Deus me levou, fez um arrebatamento. E nesse arrebatamento, né, Deus me levou até aqui o primeiro céu. E quando eu cheguei aqui no primeiro céu, eu via, né, as torres, eu via as cores, eu falei, meu Deus, né? E quando eu cheguei, um véu se abriu muito grande. E um ser espiritual, né? Porque é verdade, os anjos não são da aparência que nós achamos que somos. Aquele desenho que a gente vê Bonito, na parede, olhinho azul, é. cabelo enroladinho, bonitinho, né? Não Batendo asinha. Não é isso, né? É um ser muito... Tanto que na Bíblia, quando apresenta anjos, apresenta ele como varão, né? Como varão. Varão, fala disso, né? Então eu vi esse ser, né, enorme, e ele falava comigo, ele falava, você não pode entrar aqui. Parecia uma tela de 60 polegadas, entendeu? Parecia uma televisão enorme. Ele falava, você não pode entrar aqui. Eu falei, mas por que eu não posso entrar aí? Aí ele falava que é uma guerra constante. Aí da minha boca mesmo já saía, da minha boca já saía, eu também vou para a guerra. Eu também guerreio. Quando eu falei isso, um grande mar se apresentou e veio numa onda. E voltou e aquela parede, aquele painel se fechou. Aí eu compreendi que os meus pecados foram perdoados de verdade. Mar do esquecimento. Quando eu realmente coloquei a mão no arado. Quando realmente eu falei para Jeová, estou aqui, estou para a guerra. Aí começou os processos, né? Eu fiquei 1 ano nessa casa noturna e um dia me perguntaram, né? O cara chegou e falou assim, como é que você consegue ficar aqui, cara? Como é que você consegue? Eu falei, meu irmão, o que você quer dizer? Eu falei, não, cara, nós conhecemos você, irmão. Nós sabemos de onde você veio, nós sabemos o que você era, nós sabemos o que você fazia. Agora aqui tem droga, tem bebida, tem mulher, tem tudo, cara. E como é que você consegue? Eu falava, irmão, não existe a Liga da Justiça. Não existe super-homem. Existe homens, né, formados por Deus, caráter. E eu falei, olha, não tem super-homem, Mulher Maravilha. Aí eu comecei a falar, a recitar a Bíblia. Eu falei, irmão, a Bíblia diz que os ladrões não herdam do céu. Eu quero ir para o céu, cara. Irmão, a Bíblia diz que os adúlteros, Deus será uma testemunha veloz entre o homem e a mulher da sua mocidade. E eu não quero Deus contra mim, cara. Eu quero Deus ao meu favor, dando depoimento, né, perante a minha vida. Aí fui falando, né? Olha, a Bíblia diz que aquele que destruir o templo de Deus será destruído por Deus. Eu não quero ser destruído, cara. Eu quero ser reconstruído. Eu quero ter corpo de glória. A Bíblia diz que nós seremos transformados em corpos espirituais. E eu quero isso para a minha vida, para minha casa, para minha família. Então quer dizer, pastor, sem te interromper rapidamente, Pode perguntar. Que não é o lugar que faz o cristão, então o cristão faz o lugar. O cristão faz o lugar. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito dessa desculpa entre os novos convertidos, talvez. Porque é por causa do meu trabalho, porque meu trabalho é assim, lançaram o prato e tal. Eu acabei, né? Então, quer dizer, isso daí é muito subjetivo e relevante. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque eu não vivi isso. Quando eu cumpri meu tempo nessa casa noturna, as pessoas que estavam lá 10 anos em igrejas, 5, 6 anos, todas caíram. Beberam, fizeram coisas que não agradaram a Deus. Cumpri meu tempo, saí. Aí Deus me fez o quê? Deus me levou de novo para trabalhar nessa área que eu trabalhava, de gastronomia. Eu era garçom, trabalhava nessa área. O interessante é que eu fui trabalhar para servir, e você sabe que restaurante tem que servir bebida, né? Você tem que ter o que o cliente pede. E eu escutei muito, né? As pessoas falam, esse cara não é de Deus. Levando bebida para os outros. Esse cara não é de Deus. Toda vez que eu estava nesses lugares, estava ministrando a palavra, falando do amor de Cristo, né? Aí eu fiquei um bom tempo, né, trabalhando. Aí o que aconteceu? Aí Deus me tirou dessa casa noturna, me levou para trabalhar no Aerosbar. Aerosbar é um lugar mais tranquilo, mas também era um lugar onde pessoas que tinham condições financeiras bebia, fumava. E era um lugar, um ambiente amargo, né? Porque o ambiente era assim amargo. Mesmo assim ali falando de Jesus, e em oração, jejum, né? Clamando, passei também ileso. Aí Deus me levou para trabalhar no shopping de Marília, um shopping que tinha em Marília, né? Para o lado da zona norte. E lá eu fiquei um bom tempo. E para mim, desses lugares, o pior lugar foi esse. O shopping. Aí por quê? Porque lá é um lugar onde tudo é normal. É um lugar onde a pessoa normativa tudo. Tudo fica normal. E ali tinha muitas pessoas cristãs. E eu também ia para o banheiro no meu intervalo das 2 às 4 em oração. E um dia eu estava lá orando a Deus, orando, clamando e falando para o Senhor, e era culto de Santa Ceia, né? Eu falei, Senhor,
Olha como é que está a tua casa, culto de Santa Ceia, pai. E nesse período eu fiquei sem ir para essa congregação, porque meu intervalo de trabalho era de 15 em 15 dias. Então não tinha como eu ir. E nesse intervalo não teve ninguém para me socorrer. Não teve assim um irmão, um pastor, alguém que fosse lá, ô, você está vivo? Ô, como é que você está? Mas tinha as críticas. Estava na mesma igreja? Mesma igreja, por enquanto, porque para mim sair da primeira igreja eu orei um ano. Eu não costumo me movimentar sem Deus não me falar. Mas lá você não foi levantado como obreiro, assim, de fato? Não. Fiquei 7 anos, mas o problema é que muitas visões Deus deu, né? Em uma das visões havia uma fermentação muito grande. Então, onde há fermentação, o Espírito Santo não trabalha. Uma das visões que eu tive, eu entrava, tinha uma mulher enorme, gorda, e uma criança, e caiu em mim e na criança. E eu falava, sai que está matando a criança. Então, a criança simboliza o Espírito de Deus. Então, o lugar era fermentado. Então não tinha como o Espírito Santo agir. E onde o lugar é fermentado, é rudimento de doutrina, não tem como, né, o Espírito Santo fazer a obra corretamente do Senhor. Então o que aconteceu? Quando eu cheguei aí, eu falando com Deus no shopping, Senhor, a igreja, a congregação, né? Aí aquela voz bradou. E a voz do Espírito falou assim, a minha mente, o meu leve, eu quero ver se você é servo, se você é crente, se você é meu, é aqui, não é lá. Lá eu sei que você é crente, lá eu sei que você me adora, lá eu sei que você é fiel. Agora eu quero ver aqui. Aqui eu quero ver. E nesses intervalos, né, que eu não conseguia, comecei a orar. Comecei a orar, Deus deu muitas revelações, muitos sonhos, né? Aí eu comecei a trabalhar na dinâmica, né, na área espiritual, né? Aí eu comecei a trabalhar porque Deus mostrou, né, essa dinâmica. E depois que eu já enjoei 6 meses, né, durante 4 vezes por semana, 3 vezes, jejum de 24 horas, seco, eu comecei a ver o mundo espiritual e as lutas espirituais começou. E foi aí que você entendeu, assim, o mistério que Deus queria você, porque você trabalha muito no âmbito espiritual. Isso. Quando foi que você falou assim, minha área é essa? Desde o começo da revelação, né? Quando eu fui levado até o primeiro céu e abriu-se o véu, e ali esse ser, né, falou, ó, você só entra aqui se você guerrear. Entendeu? Certo. Então eu já tinha, mas eu não sabia ainda o que estava por detrás. Quando eu orei e jejuei durante 6 meses, 24 horas por dia eu jejuava, e orava muito, e lia muita Bíblia, para você ver que dentro de um ano eu lia a Bíblia mais ou menos umas 10 vezes. Então o que acontece? Quando aconteceu isso, teve uma revelação. Eu estava numa avenida, né, e a minha sogra tinha uma lanchonete. Eu nessa avenida, ela abria a porta da lanchonete, ela falava, eles estão bravos com você. Aí eu falava, eu não tenho nada com eles. Que é as trevas. Então eu não tenho nada com o espírito da droga. Eu não tenho nada com o espírito do vício. Eu não tenho nada com o espírito da jogatina. Eu não tenho nada com o espírito da prostituição. Eu não tenho mais nada com eles. O que eu quis dizer? Eu sou livre. Estou liberto. Glória a Deus. Aí começou a trajetória, começou o trabalho. Aí eu orei um ano para sair desse lugar, porque não tinha tempo de eu ir para a igreja. Que é o shopping. Que era o shopping, eu trabalhava de 15 em 15, e a congregação né, a assembleia era quarta, alguns cultos de ensino sexta, né, alguma coisa, trabalho de sábado e domingo, então não tinha. Aí eu comecei a frequentar uma igreja bem pequena, né? Eu fui lá, falei, vou adorar a Deus, ele recebeu um convite, né? E dentro de um ano eu comecei a orar, orando, Senhor, eu quero congregar, eu preciso congregar, né? Eu preciso, Senhor, eu amo. Eu não sei como é que essas pessoas conseguem ficar sem congregar, juro mesmo. Porque eu sentia necessidade, prazer, alegria de estar com os irmãos, se reunindo, adorando. E era nem pregando, varão, porque eu vim ter oportunidade para pregar depois de 7 anos. Depois de 7 anos que me deram uma oportunidade para me pregar, para me ministrar. Eu ia mesmo porque eu amo adorar, eu amo dar glória a Deus com aleluia. E quando eu fiquei esse ano, Deus confirmou. Eu cheguei na congregação, quando eu cheguei tinha um escrito lá de Salmos 37. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aí o Espírito falou, hoje você confirma, né, a tua estadia nesse lugar. Aí o pastor veio, né, o pastor do local veio e falou assim, e aí, o pastor está perguntando, faz um ano. Eu falei, não, hoje é o dia, hoje é para mim. Aí quando você Deus, lembrou lá. Aí Deus me movimentou, me tirou, né, da Assembleia e me levou para essa igreja. Mas é a Congregação Cristã do Brasil? Não. É uma igreja, o nome dessa igreja é Comunidade de Fé. Até o pastor presidente era o pastor Zé Carlos, da qual Deus já recolheu. Aí nessa congregação eu fiquei 6 anos. Ali eu fui levantado no diaconato, né? Engraçado que quando ele foi me levantar para o diaconato, ele falou, eu quero você na igreja.
E tinha uma festa, né? Uma festa para acontecer no Hora Bolas, que é um pessoal de grana, né? Que estava ali, uma festa bonita, né? Aí já viu, né? A esposa ainda não estava ainda, nesse tempo ela estava afastada, né? E eu falei, não, meu pastor mandou ir lá na sede. No começo ali ela começou aí, mas Começou não, 3 não anos. seguiu o mesmo âmbito que você. Ela não seguiu por causa do quê? Por causa da dinâmica que ainda ela não estava preparada, né? Quando ela entrou na igreja num dia de culto, as pessoas que rodeavam ali começou a olhar para ela e cochichar. Aí ela se sentiu mal. Ela se sentiu mal e ficou quase 6 anos afastada. Aí foi uma guerra travada mesmo, porque eu tinha que lutar com o mundo espiritual e dentro de casa. Aí só o Espírito Santo. Aí só Deus mesmo. Então quer dizer que você foi levantado ao diaconato depois de 10 anos de crente? Mais ou menos uns 8 anos. E o que você tem para dizer para os obreiros que com 2, 3 anos já, né? Estão tão avantes aí assim, Eu né? acredito que está se precipitando. É, né? Está se precipitando porque no mundo espiritual, as hierarquias decaídas, sem luz, não vai perguntar. Eles vão olhar para você e vão ver título. Eu lembro dos filhos de Quefas, que chegou lá e falou, em nome de Jesus, em nome de Paulo. As hierarquias que estavam ali falaram, não conhece Jesus. Conhecemos Paulo também, mas vocês não têm conhecimento, não conhecem não. Sabendo. Não estou sabendo. Então tem muitas pessoas se precipitando. Eu aconselho a pessoa a orar. Porque hoje com 4, 5, Já 3 pastor. anos já é pastor. Então, um ano cada unção ali já é pastor. Já. Eu, pelo pouco de experiência que eu tenho, eu acredito que eu vou ter que aprender muito mais, eu acredito que é muito pouco tempo. Talvez seja a culpa das lideranças e não da pessoa, porque a pessoa está ali, né? Ou pode ser ansiedade, né? Porque uma pessoa que tem conhecimento da verdade, ela não se põe à frente de nada, ela espera o momento. Até ela recusaria, na verdade. Porque tem muitas pessoas hoje que foram separadas, obreiro, diáconos, presbíteros, pastor, missionário, que estão, a maioria, caídos. Exatamente. Não suportou o ringue. Você vai para o ringue, você vai para o Coliseu. Qual Coliseu? O Coliseu eterno. Né? A Bíblia diz que quando Estevão estava orando para Deus perdoar, Jesus estava de pé no Coliseu, então estava toda a hierarquia angelical, toda a hierarquia de demônios e Estevão nesse Coliseu, né? Que era a acusação ali, né, dos que estavam com Paulo. Aí voltando, aí eu fiquei mais 6 anos, aí meu pastor falou, quero você lá na sede. É terrível, porque aí entra a contradição. Sabe aquela história? Você tem que... Eu vejo muito isso meio... não é desmembrado. É aquele que não cuida dos teus. Eu vejo muitas pessoas batendo sobre isso e para mim tem um resumo meio diferenciado. Porque ou eu ia para a festa, né, no lugar charmoso, chique, ou eu obedecia a voz do meu líder, que estava sendo usado por Deus. Quando eu cheguei na congregação, meu líder falou no final do culto, por favor, irmão Marcelo, vem aqui, porque Deus, o Espírito Santo mandou eu te... Né? Ele falou que o Espírito Santo mandou. Né? E já estava 8 anos. Falei, amém, né? Aí fui lá, ele me ungiu. E aí o que aconteceu? Aí chegou um tempo que Deus me tirou de volta. E o mundo espiritual trabalhando. E eu trabalhando nessa área espiritual, passando um processo terrível, né? Tanto em lugares, por quê? Porque está mexendo, né? E nesse percorrer de tempo, vários espíritos sem luz eu enfrentei, ajudei muita gente. Pessoas que queriam suicidar, pessoas que estavam com espírito, né? Desse espírito que age na bebida, para não falar nome, para não causar algum dano, né? Mas tem os nomes, tem tudo, eu sei, eu trabalhei muito nessa área, né? Nome, o que trabalha, então eu falo espírito sem luz, que age na área da bebida, droga, prostituição, então me chamaram muito. Aí eu fiquei 6 anos nessa congregação, Deus me tirou. Aí eu passei mais um tempo na Assembleia de novo. Quando Deus me tirou, eles não aceitaram. Não aceitaram, até para dar uma carta de recomendação, eu tive que ir na casa do pastor e falar, pastor, Deus mandou eu sair. O senhor quer dar? Se não quer também, beleza, sem problema. Quem me justifica é o Senhor. Aí depois eu fui para o monte orar. Mas por que eles não aceitaram? Não sei, varão. Infelizmente eu não sei o que os líderes pensam. Era regimento? Tinha que ter um motivo? Não sei. Mas o motivo do quê? Qual é o motivo maior? Deus mandar? Não é Deus que manda no exército? Das pessoas, Quem é o general não é Deus? Quem comanda o quartel não é Deus? Então ficou, aí minha mulher falou, não, vou orar, Marcelo. Eu falei, ora mesmo, filho. Ela foi pro monte, né? Foi pro monte, eu era muito de monte, né? Eu, nada, né? Com quase uns 4, 5 anos, já não fui pro monte direto, depois dos 4, 5 anos. Mas de orar muito em lugares, né? Como o mestre ia, né? Lugar afastado, né? Em oração, clamor, né? E ali falando que em oração e clamor, ele foi lá e levou. Aí quando eu passei um tempo na Assembleia de novo, aí os meus líderes queriam me levantar no presbitério. Aí o meu líder, né? Até ele é um professor de teologia, né? Conhecedor de muitas coisas. Aí eu separei todos os documentos, separei tudo.
Quando eu fui para fazer uma semana antes, o Espírito de Deus falou, não mandei. Quem manda em você sou eu. Aí quando eu fui falar para o meu líder, ele não gostou. Falou, não, você é louco. Nesse meio tempo, apareceu uma oportunidade de tomar conta de igreja, ainda diácono. Ainda diácono. Né? Veio essa oportunidade, eu recusei, não queria, porque era um local onde o ambiente era pesadíssimo, né? É um ambiente onde muitos espíritos malignos agem ali na Zona Sul, né? Espírito de droga, tudo que você imaginar. Falei, não. Aí Deus tomou uma profeta e levou na minha casa. Aí a profeta falou, homem, eu te preparei para quê? Vai me obedecer ou não? Aí já entrou aquele temor, né? Aí você treme, você começa a suar, você começa, né? Olhei para minha mulher, ela falou, bom, eu acho melhor você obedecer. Aí foi na onde, né? Eu cheguei no meu livro e falei, ó, eu tô saindo, né? Não, mas vai ser... Eu falei, ó, pô, cara, eu não posso... Não, mas todo mundo... Eu falei, eu não sou todo mundo, cara. Eu sou um cara que eu sou separado por Deus, ele me libertou, me livrou da morte 1 bilhão de vezes, não é para me fazer minha vontade. Não, você vai se arrepender. Eu falei, ó, se eu me arrepender, eu volto, fico na porta, sem problema. Pode ficar tranquilo, isso daí está dentro de mim. Agora, se é Deus na minha vida, eu não volto nunca mais. Né? Já estou para mais de 25 anos, não voltei. Aí Deus me mandou para outra dominação também, chamada Assembleia, e ali comecei a tomar conta de igreja, ali comecei a trabalhar nas guerras, lutar guerras espirituais. E no meio dessas guerras espirituais apareceu o Esquadrão da Vida, né? Ali que fica no Jockey Club, onde a presbiteriana toma de conta. Ali eu trabalhei 6 anos, né, ministrando para dependentes químicos. E ali muitas vezes nós trabalhamos ali, e muitas das vezes as pessoas caem endemoniadas, né, com diversos gêneros de seres sem luz, que é as generadas da droga, bebida, nessas áreas, né. Então ali comecei a trabalhar nesses 6 anos, aprendi muito ali, fiz um trabalho muito excelente. Engraçado, quando faltava algum para ministrar, né, os próprios pessoas que estavam internadas, quando perguntavam quem vocês querem que venha, eles falavam, que não é que é o pastor maluco. É o pastor, que pastor maluco? Quem que é esse pastor? É o Marcelino, né, que é ele. Toda vez que faltar alguém, traz ele, né, que é ele, porque lá tinha uma demanda de pastores, né. Aí eu comecei a tomar conta de igreja. Quando eu fui tomar conta dessa igreja, os líderes que lá estavam, meu irmão, desbandou a igreja. Eu fiquei, bem dizer, eu, minha mulher, minha filha era pequena ainda, tomando conta dessa igreja. E ali eu orava. Mas eles saíram? Saíram porque o líder falou que nós fomos lá e nós espiamos a terra e usamos de má fé. E esse ministério, no RI deles, tem essa demanda de cada 2 anos mudar líderes. Certo. Aí a missionária, o pastor, falou que não. Que eu tinha ido lá, que eu preguei, me convidaram para pregar, eu preguei. Nem sonhava. Eu acho que era até Deus direcionando para mostrar, né? Eu nem imaginava isso. Aí quando eu fui tomar posse do lugar, no culto presente, Deus me deu uma palavra lá da vinha, né? Da vinha que queriam roubar a vinha, né? Mandou um, apedrejaram, mandou outro, matou quando o senhor da vinha, né? E aí o que aconteceu? Quando eu tomei posse, ela desbandou todo mundo. Aí comecemos um trabalho. Quando eu comecei esse trabalho, eu fui evangelizar no CDHU. Eu fui lá no meio mesmo. Jesus é bom, Jesus cura, Jesus sara. Aí o Senhor falou, eu mandei você fazer isso. Eu vou levar quem eu quero lá. Toda vez que você estiver ministrando, alguém vai aparecer na porta. Você queria trazer os membros lá para a igreja. Queria trazer o pessoal lá, que está infelizmente aprisionado, né, no meio das drogas, no meio de tudo que, né, o diabo assim também me usou. Aí ele falou, não, quem vai levar sou eu. Quem vai trazer sou eu. Cada ministração aparecia alguém na porta. Era nego chorando, entendeu? E quando eu saí, depois de 2 anos, né, fui para esta igreja, fui para outra igreja também, trabalhei também, e depois Deus me tirou. Fiquei 1 ano ajudando um pastor também, Deus me tirou. Aí foi a hora mesmo que eu tive que aprender mesmo, eu achava que eu conhecia o mundo espiritual. Né? Deus me deu diversas visões, diversos sonhos, se eu for contar aqui, vai ficar 1 ano. Estou resumindo mais ou menos. Quando chegou o momento que Deus falou, você vai descer para um vale, homem. E nesse vale você vai aprender o que é realmente o mundo espiritual. Você vai lá e ponto, acabou. Falei, amém, Senhor. E fui nessa igreja, né? Que teve um problema de rebelião, de contenda, saiu de Marília, tal. Aí fiquei nessa igreja, aí começou uma nova etapa. Então, aqui em Marília eu passei pelo deserto, vale, esquecimento, né? Que são as escolas de Jeová. Quando chegou lá, Deus queria me provar. Né? Quando chegou lá, eu orava muito, né? Muito, ia para monte,
Lá mesmo foi 5 anos e 7 meses de monte, 2 anos consecutivos no monte, para repreender o estado espiritual que era terrível daquele lugar. Quando chegou lá, Deus me deu uma visão. Nessa visão, o que aconteceu? Nessa visão, eu descia onde eu orava no monte, tinha uma porteira, né? Tinha uma ponte, uma porteira. Quando eu abria a porteira, tinha um animal. Eu não sei designar que animal que era. Não sei se era um unicórnio, se era um cavalo marinho, não sei. Sei que era um animal. E eu montava nesse animal com a chofer, com a trombeta, né, de guerra. Quando eu abri essa porteira, muitas pessoas de branco. O que deu a entender? Espiritismo. Né? Quando eu descia mais para baixo, muitas tendas. Sabe aqueles homens altos de quase 4 metros? Eu creio que não seja seres humanos, né? Mas espiritual, anonimato, trazendo entendimento sem entender. Certo. E muitas tendas, e eles fazendo sacrifício. Muito sacrifício, mas muito sacrifício mesmo. Eu andava, rodeava, observava tudo aquilo lá. Eu catava a trombeta e... aquele povo ficava perturbado. Via uma perturbação, eles vinham até mim, eu descia até essa ponte. Quando eu chegava nessa ponte, uma mulher toda de branco, né, loira, fazia assim para essa multidão. Aí eu falava para ela, eu creio que ela era a líder, né, daquele lugar. Eu falava assim, ó, o meu Deus Jeová é mais poderoso do que esses deuses. Olha só, o meu Deus Jeová, né, traduzindo para o hebraico, né, Iavé, né, que quer dizer Deus é salvação, né, eu falava, o meu Deus Jeová é mais poderoso do que esses deuses. Então tem deuses com letras minúsculas, tem hierarquias de Deus aí para cima com letras minúsculas, mas Jeová era mais poderoso. Foi onde que o mundo espiritual foi travado. E nesse período eu fiquei 1 ano e 7 meses trabalhando na área da minha casa. Foi onde começou o processo. Aí eu fiquei 1 ano ajudando essa igreja. Deus mostrou muitas coisas, né? E uma das coisas, espírito de prostituição, vício, na igreja. Aí que dá o BO de não ter trabalho de libertação. Tá entendendo? Porque esses espíritos, meu irmão, só obedecem à autoridade. Né? E ali agora, quando cerrou o tempo, houve também uma demanda lá também, da mesma situação, né? De pessoas rebeliar. Aí Deus, eu saí e falei, agora, vou fazer o que é da minha vida? Deus falou assim, ó, você vai fazer o que eu te mostrei há 25 anos atrás. Você vai fazer a obra que eu te mostrei, porque eu tive uma visão há 25 anos atrás, essa visão eu chegava no lugar e eu falava, aqui não tem a Assembleia de Deus. Quando eu ministrava essa palavra, a congregação muito grande se irava. Eu ia para uma praça e pregava Isaías 5. O Senhor plantou uma vinha. A vinha se embruteceu, vez da uva doce de uvas amargas. E esse povo se revoltava, 3 vezes a mesma visão. Aí comecei, né, fazer culto na minha casa. Quando eu comecei a fazer culto na minha casa, minha esposa falou, Marcelo, mas você não vai colocar o nome que Deus te deu? Eu falei, meu, esse negócio aí tá complicado. Eu vou deixar quieto esse negócio. Aí eu estava 52 dias no monte sozinho orando, clamando a Deus, buscando a Deus. E a minha mulher, Marcelo, você não vai? Eu falei, eu não, enquanto Deus não falar comigo. Aí o que aconteceu? Uma amiga nossa que mora em Marília, né, por nome Jane, né, ela foi nos visitar. E chegando lá, ela falou assim, rapaz, a pastora lá, do pastor tal, falou assim que teve um sonho com o senhor. Eu falei, e qual foi o sonho que ela teve? Ele falou, ela sonhou que o senhor tinha aberto uma igreja. E o nome da igreja era Assembleia de Deus. Eu falei, amém, agora eu vou colocar a placa. Agora sim. Por isso que eu falo para você que eu sou muito taxado por causa disso, né? Eu tenho uma experiência de não se movimentar sem o Senhor não falar. Então o que aconteceu? Agora eu falo, aí coloquei a placa, começamos o trabalho lá, foi uma benção, peguei uma guerra muito grande, né? Deus mostrou muita obra de bruxaria, feitiçaria. Deus mostrou uma bruxa, né? Bruxa de bruxa mesmo, né? Vestido verde. Mas o que deu a entender, essa bruxa que Deus mostrou é a pessoa que dominava o ambiente. Porque debaixo das vestimentas dela tinha os demônios que agiam na área de bebida, prostituição. Tudo que não prestava está debaixo do vestido dela. E um obreiro meu sonhou, né? Ele na madrugada orando, nos propósitos, ele sonhou. E ele falou, pastor, em 3 horas eu cochilei que eu estou no propósito, pela tua vida, pela igreja, eu vi essa bruxa rodeando tua casa. E a minha filha falou, pai, eu também vi, né, essa bruxa rodeando a igreja. Eu falei, meu Deus, que era a pessoa que tinha autoridade. Lembra do sonho do começo? Que a pessoa, a mesma que tinha autoridade. Aí começou o processo. Aí fiquei 1 ano e 7 meses na área, dando a minha casa, lutando com o mundo espiritual, de diversas maneiras, né? O mundo espiritual é muito amplo. Com certeza. É muito amplo. Muitas fizeram um trabalho de bruxaria para me matar, né? Mas como não conseguiram, fizeram para matar minha filha. E esse trabalho fizeram num túmulo, né?
E o interessante é que nós orando, e Deus falou para minha esposa, ó Marcelo, fizeram um trabalho no túmulo 212. Tem um trabalho lá e tá foto nossa. Só que não conseguiram afetar você, afetou a minha filha. A minha filha ficou 6 meses, que parecia que tinha bicho na barriga. Aí o que aconteceu? Orando. Aí eu chamei um pastor, né, também um homem de Deus, e esse pastor pregando, né, aí eu já estava na igreja, esse pastor pregando. Aí o que aconteceu? Deus revelou, pastor, fizeram um trabalho para matar o Senhor, mas como não estão atingindo o Senhor, né, atingiu a tua filha, mas hoje Deus vai fazer a obra da cura. Naquele momento orou, né, e Deus fez uma obra. Quando nós saímos da área, o Senhor prometeu um salão para mim, né, ali na avenida, um salão que não tinha sido usado ainda. Eu orei nesse salão e tal, e Deus falou que ia dar. Aí eu falei para a igreja, ó, nós vamos para o salão, tal, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Aí, o que aconteceu? Deus colocou uma loja de musculação. Entrou um cara que mexia com musculação lá. Aí o pessoal falou, pastor, mas Deus não falou? Eu falei, calma. Aí eu ia para o monte, eu passava e falou, a arca vai voltar para Jerusalém, fica tranquilo. Passou 6 meses, né? Aí Deus entregou. Quando Deus entregou esse mistério, meu irmão, aí da igreja, não tinha nada. E o proprietário queria X. E Deus de R$300 fez virar 3.000, que era o cara queria. É um negócio, né, que em outro momento a gente conta. Então Deus fez de R$300 virar 3.000. Nós não tinha nada, Deus preparou as cadeiras, preparou o som, preparou tudo. E nós alugamos esse prédio, ficamos 3 anos nesse prédio. E ali com muitas batalhas espirituais, pessoas mandando espíritos, né, de mendigo, né, que tem um nome na hierarquia, né, vários trabalhos para não prosperar, para cegar a visão do pessoal. E eu orava muito, né? Orava muito. Fizeram até um trabalho de macumba na porta da igreja. Meu Deus. Na porta da igreja fizeram um trabalho. Eu estava numa campanha de oração da meia-noite em diante. E nesse dia minha mulher falou, Marcelo, não vai para a igreja não, fica em casa. Eu falei, como? Eu estou numa campanha, eu não quebro campanha. Não, Marcelo, mas não vai. Aí aquilo me irritou tanto. Eu falei, vou orar aqui mesmo. Aí no outro dia, quando cheguei, estava o trabalho. Aí eu pensei comigo, minha mulher falou, tá vendo que você está lá? Você ia ter paciência de ver a pessoa fazendo lá? Eu falei, eu ia ter que, né, pegar um cabo de vassoura lá alguma coisa, né? E dar um jeito, né? Aí nós ficamos 3 anos lá nesse trabalho, e nesses 3 anos a igreja não se supria, porque era muito trabalho mesmo no mundo espiritual. Então eu estava lutando por uma cidade, não era só pela igreja, por uma cidade. Então eu orava para Deus expulsar todo espírito de contenda, né, homicídio, suicídio. Então foi uma guerra travada, muito travada. E o que aconteceu? E Deus começou a falar, que era chegado o momento de eu vir embora. E eu avisando, e teve 2 obreiros que, né, foi discipulado, batizado no Espírito Santo no monte, em posição de mão, e eu falando, ó, se prepara. Só que a igreja não teve prontidão, de fazer o que era correto para o reino. Certo. Né? Não é que nós não falava, nós pregava, ensinava, mas a igreja em si não estava pronta, porque o mundo espiritual era muito ativo. E eu falo uma coisa para você, o presbítero Henrique. O que gastaram de trabalho no mundo espiritual, eu construí uma sede. Uma vez fizeram um trabalho lá, que a minha filha, ela viu quem fez, e quando eu estava no lugar, ela mostrou a pessoa, e uma irmã do Rio de Janeiro, uma vez entrando em contato comigo, revelou tudo. O trabalho era mais de R$10.000 para a igreja fechar. Porque estava atrapalhando o âmbito espiritual. Estava mexendo no âmbito espiritual. Um embate, né? Um embate, não tinha conversa, entregou na minha mão. Então eles sabiam, você vê que trouxeram até mães de santo da Bahia, porque não tinha mais efeito. Entendeu? O poder que é o cristão, que tem nas nossas mãos. Aí o que aconteceu? Eu avisando, a igreja avisando, Deus deu um sonho da casa minha caindo, e eu fui perguntar para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Ele falou assim, ó, se você ficar, porque diz que o telhado saía e a casa caía, né, que eu morava lá. E eu fui perguntar para Deus. O mundo espiritual, ele trabalha, por isso que eu não desprezo. A palavra rema, a palavra logos, a palavra de fé é Bíblia. Mas eu não menosprezo as revelações e visões que Deus dá. A Bíblia fala para examinar as profecias e reter o bem. Aí o que aconteceu? Eu perguntei para Deus, falei, Senhor, mas o que está acontecendo? Aí o Senhor falou assim, ó, seu tempo encerrou aqui. Se você ficar, eu não te garanto mais. Aí essa bruxa que domina, ela estava na entrada da cidade com todos esses demônios. E ela falava para o Criador, olha o que ela falava, ó, tira ele, porque o tempo dele cessou. Se ele ficar, aí vai ficar estreito o negócio. Porque o meu tempo tinha cessado. Está entendendo? Deus trabalha com Kairos, com tempo. Quando isso aconteceu, eu perguntei do Senhor, ele falou assim, ó, se você não obedecer eu e não for embora, eu não te protejo mais aqui.
Não, o simbolismo do telhado, isso aí não é proteção, e a casa que era ministério. Aí ele falou, vai embora. E, rapaz, quando aconteceu, Deus falou para mim assim, ó, não vai fechar a igreja. Eu falei, mas como não vai fechar, Senhor? O Senhor não quer que eu volte aqui. Esses daí, um e outro, não tem como. Ele falou, não vai fechar. O que aconteceu? Um outro pastor entrou no salão. Ficou 4 anos nesse salão, porque ele achava que era o salão que era o lugar, o salão que lá tinha mais de 100 pessoas que frequentavam. Eu não vou falar membros, porque membros está compartilhando com a obra. Então, eu vou falar frequentadores. Mais de 100 pessoas, mas não conseguiram se libertar, porque o processo é muito âmbito na libertação. Aí o que aconteceu? Esse pastor foi lá achando que era o local. Ele achava que ali ia... E quando ele pegou a igreja, ficou 4 anos, não deu nada. Não mudou. Não deu nada. Aí eu saí e vim embora. Né? Quando eu vim embora, eu enfrentei outro âmbito espiritual. Para Marília. Para Marília. Quando eu cheguei em Marília, Deus deu outra revelação, meu irmão. Eu com escudo e com a marreta de ouro. E outro processo de luta. Outro processo entendeu? Do mundo espiritual. Por quê? Aí você vai... Marília era outro espaço espiritual. Então, nessa cidade, o que acontecia? O espaço espiritual tinha uma potestade que dominava, né, que é o chefe de comando, que agia em todas as áreas, seja de prostituição, de droga, de contenda, facada, tudo essa área, né, destruição de famílias. Então, teve que cair esse principado. Foi como que caiu, pastor Marcelo? 2 anos no Monte orando, intercessão, para Deus descer e derrubar. 2 anos consecutivos. Quando eu cheguei em Marília, Deus me deu uma revelação, mostrava um vale de osso seco. E era para me profetizar. Aí Deus mostrou o quê? Mais uma potestade. Porque Marília é dividida em 4. A potestade daqui não domina Marília inteira, domina cada região tem um príncipe. Aí comecemos a orar. A última vez agora 5 meses de monte, orando para Deus repreender e destronar. E você estava congregando aqui em alguma igreja? Então, ou aqui nós viemos... aí tem um mistério muito grande, né? Eu vim para abrir igreja. Quando eu cheguei, era alguns meses antes da Covid. Quando eu cheguei em Marília, fui ver lá o salão, a igreja, e Deus falou, não. É para começar na tua casa de novo. Falei, não. Minha mulher, não. Porque acontece com a gente. Nós, às vezes, pega demanda com Deus. Não, Senhor, não. Eu fiquei 1 ano e 7 meses lá na área. Não suporto, não, Senhor. Né? Fiquei mais 3 anos lá, nós patrocinando a obra. Eu tinha um gasto de 1.500, entrava 600. Quem que patrocinava? A minha casa. Mas Deus mandou? Deus mandou. Fora o âmbito espiritual. Fora o âmbito espiritual, meu irmão. Tá morando e aquela questão toda. Por isso, o presbítero, que é muito complexo a minha vida. Porque eu enfrentei o âmbito espiritual, tinha que dar a minha casa durante 1 ano e 7 meses para um projeto e uma obra, né? Porque Jesus também deu a casa dele. E depois, aonde Deus mandou o salão e Deus proporcionou muitas coisas, né? Como o pessoal não estava liberto, então, quer dizer, entrava ali 700, 800, eu tinha que fechar. Tinha meses que não entrava, a minha casa tive que cobrir. Uhum. Aí um dia eu fui questionado. Você quer fazer isso porque você quer? Você quer ser... Eu falei, não sou eu que quero. Eu tenho um comandante. Aí um dia Deus tomou um pastor também, que eu tenho como de Deus, profeta, falou assim, não quero mais, eu vejo você contando dinheiro, não quero mais que faça. Aí eu olhei para a pessoa e falei, tá vendo? Tá aí, ó. Aí quando eu cheguei em Marília, eu ia abrir igreja, mas era para dar Covid. Quando eu fui abrir a igreja, Deus deu um sonho. E nesse sonho eu estava com 3 trabalhos. Eu estava com um trabalho de ponto de pregação no CDHU, estava com um trabalho na minha casa, né, assim, de oração. E tinha mais 2 trabalhos em 2 casas. Aí Deus mostrou um pão só bom, os outros 3 queimados. Aí eu perguntei para Deus, que pão que é esse, Senhor, que tá bom? Ele falou, somente na tua área. Aí voltou para casa. Voltei para minha casa. Aí começamos a fazer o trabalho na minha casa. Aí no período, eu fiquei 2 anos na área pregando, o senhor da frente lá, ele era crente, desviado. Depois de 2 anos na minha área eu pregando, chuva, sem luz, na fazia culto até sem luz. Um dia ele levantou e falou para a mulher dele, esse camarada me convenceu a voltar para a igreja. Aí, que beleza. Uma chuva danada, chovendo, e nós com vela, o Aleph, a família dele, nós, com vela e o couro comendo. Quem passa a ver pensa que é uma missa. Passa que é uma missa. E nós lá, o Senhor da ceifa está chamando.
E nós orando, o cara, aí nesse dia o cara levantou, falou, não, esse cara, ele estava 10 anos afastado. É possível esse cara. Ele falou, esse cara me fez eu vou voltar lá. Ele voltou, reconciliou com a congregação dele. Depois de 1 ano, Deus recolheu ele. Nossa. 1 ano Deus recolheu. Aí Deus me levou para uma igreja, eu não queria ir. Porque eu tinha que desembolsar um dinheiro. Eu falei, não vou, Senhor. Aí um irmão teve um sonho, foi lá, contou. Eu falei, não acredito, cara. Aí fui. Aí chegou a época da Covid. Quando chegou na Covid, o que aconteceu? Eu estava no salão. Mas mesmo assim a minha casa patrocinava, porque o pessoal ainda não estava predisposto. Porque o âmbito espiritual é muito grande no ministério a qual Deus me chamou. Aí o que aconteceu? Na Covid, em muita oração, eu orava muito mesmo. Às madrugadas eu varava, às madrugadas de meia-noite às 3 orando. Aí Deus, eu, minha filha, minha esposa orando, a minha filha teve uma visão. E nessa visão materializou uma entidade. E essa entidade é uma entidade que age na área da doença, da morte, né? E o nome muito usado dessa entidade é capa preta. Quando se materializou na sala, minha filha deu um grito. E a minha filha falou assim, pai, eu estou vendo um demônio. Eu falei, como ele é? Ela falou assim, olha, ele tem uma capa preta, roupa preta, a sua cara é de caveira e tem um chapéu enorme. Eu falei, é fulano. Ele falou que ia matar o senhor agora. Agora ele mata o senhor. Eu falei, não, eu não. Estou morto já há mais de 20 e poucos anos. Não mata mais não. Morto em Cristo. Estou morto em Cristo. Falei, não, ele vai. Falou que vai. Aí eu fui para a oração. Ela foi dormir, eu continuei varando. Orando. Aí aconteceu, um dia antes de começar essa tragédia da Covid, eu tive uma visão. Eu acordava, né? Eu estava dormindo, mas estava acordado ao mesmo tempo. Eu abri a janela do meu quarto, do lado aqui do sul. Sabe petróleo? Petróleo quando cai no mar? Estava no céu. Quando estava chegando esse mal. Aí eu abria a janela e falava, Rose, vem ver. Vem ver, e fechava. Aí eu falei para a Rose, ó, tá chegando mal em Marília. Tá chegando mal. Porque essa doença foi mais espiritual do que física. E eu creio que foi a Covid. Foi a Covid. E você passou uma experiência com a Covid também, né? Passei, tremenda. É o que aconteceu, né? Aí Deus tinha me dado uma ordem. Deus falou assim para mim, né? Nesse termo aí de oração, Deus falou assim, homem, eu não quero você no secular. Se você for para o secular, eu vou dar um jeitinho de... Eu não quero. Interessante, quando Deus falou, né? No outro dia me ligaram, uma pessoa me ligou para fazer um favor para ele. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí peguei e fui. Quando eu fui, na outra semana, se manifestou essa entidade. Falou, agora eu mato ele, porque ele deu legalidade, Deus deu uma ordem, ele não obedeceu. Aí o que aconteceu? Aí começou o drama. Na outra semana eu peguei Covid. Só que a Covid que eu peguei não era uma Covid física, irmão. Você sabe que essa entidade ele é centurial. Mas você fez o teste, aquele protocolo lá, tudo lá, deu positivo. Tudo. Só que o BO meu não foi o problema da Covid. O BO é que essa hierarquia de seres sem luz, ele trabalha com 100. Ele trabalha com vários que estão atrás dele. O que aconteceu? Aí eu fiquei ruim. Fiquei tão ruim que em 3 dias eu perdi mais ou menos 20 quilos. Meu Deus. Porque deu também a desinteria. Olha o inimigo trabalhando. Quando eu fui para o PA, chegando no PA, eu comecei a dar uma melhorada, mas estava muito fraco, debilitado. Um belo dia chegou um médico com uma cara indiana. Tinha mais ou menos umas 7, 8 pessoas no PA. Aí esse médico olhou para mim e falou assim, ó, olhou para o enfermeiro para mim e falou assim, vamos tubar. Só que eu estava muito fraco ainda. Ele falou, vamos tubar ele. Mas já era o quê? Era a área espiritual. Era essa entidade dominando. As pessoas dizem que não, mas os demônios dominam qualquer área. Aí ele falou para mim, algum problema? Eu falei, não sei o que o senhor está falando para mim. Não faz diferença. Quando eu acordei depois de 22 dias. Aí começou. Ficou em coma. Aí o que aconteceu? Quando me entubaram, me transferiram para o PA da Zona Norte. Quando chegou na Zona Norte, o mundo espiritual se abriu. Aí eu estava amarrado. Eu não sabia que estava entubado. Quando eu acordei, tinha uma enfermeira que estava cuidando de mim, e eu vi o rosto dela de uma tia da minha mulher. E eu falava assim, o nome dela é Márcia. Ô Márcia, eles querem me matar. Olha só, eles querem me matar. E essa moça, que eu pensava que era a Márcia, não, seu Marcelo, não, ela vai cuidar do Senhor, ela vai cuidar. Aí injetavam mais, né, para dopar eu. Aí chegou um tempo, aí quando injetava, eu apagava. Aí eu voltava de novo. Quando eu voltava, eu vi o mundo espiritual. Quando eu vi o mundo espiritual, aí eu vi minha esposa, minha filha,
Os médicos vinham, mas não eram os médicos, não era minha esposa. Aí eu vi muita coisa, eu vi uns altares de ossos, eu vi uma mesa igual de Constantino, lembra? O escudo de Constantino, que é escudo e tinha uma cruz. Então aquele povo tudo reunido, um monte de altar. E eu falava para a Rose vinha e falava assim, tá vendo, você vai morrer, eu vou casar com outro. Eu falava, mas o que eu fiz de errado? Né? Não, você desobedeceu. Ela ia até esses altares conversar com essas pessoas. Eu falava assim, Rose, esse pessoal não tem salvação. Aí o demônio vinha e falava, não, eles têm sim. Aí minha filha chegava. Minha filha também tinha pegado Covid, mas não pegou. Tudo transfigurado. E falava assim que eu era o culpado. E que ela estava do meu lado e eu era culpado. Aí os demônios transfiguravam nos médicos. E os médicos vinham e falavam assim, olha só, pastor safado, você vai morrer. Agora vai te matar. Olha o que você fez com a tua filha. A tua filha é por causa de você. Aí que começou essa guerra, essas visões, essa guerra. E a minha mulher aqui fora correndo para me transferir. E Deus mostrou para um amigo meu que tinha me levado que eu chegava com 2 homens muito fortes. E eu estava com um pano de saco. Sabe como o pano de saco de humilhação? Esses 2 homens. E esse meu amigo, ele faz musculação. Olha como é que Deus trabalha, varão. Para dar entendimento. E esses caras chegavam, eu chegava, e eu dando risada, e esses 2 camaradas que tem simbolismo de anjo, falavam assim para minha mulher e para eles, é homem de Deus. E eu dava risada. Aí ele falou assim, pastor, ele vai se humilhar, mas ele vai voltar, fica tranquilo, ele vai voltar. Aí aconteceu tudo isso. Aí aconteceu que eu fui transferido, depois de todas essas guerras espirituais, eu fui transferido para a Santa Casa. Arrumaram o leito, arrumaram tudo, fui para Alaá, né? Ninguém sabe quem pagou. Quando eu fui para Alaá, chegou lá e me deu uma parada cardíaca, eu vim a falecer. Aí meu irmão na madrugada orando e perguntando para Deus, Senhor, meu irmão, o Senhor falou que o meu irmão tem chamado, o meu irmão, Senhor, trabalha para o Senhor, agora o Senhor vai recolher meu irmão, eu quero uma resposta. E na madrugada ele teve uma visão, às 3 da manhã. Ele via eu subindo nos ares celestes. Quando eu subia nos ares, ele viu uma orquestração angelical de adoração, adorando. E eu indo para adorar. E o hino que estava louvando era, nesse coral eu quero cantar e declarar que ele é santo. E eu entrando. Quando eu chegava nesse portal, tudo de ouro, para entrar nesse coral, uma mão enorme fechava. Quando essa mão fechava, uma voz de autoridade falou, desça, não é a tua hora. E tinha dado a parada cardíaca em você. 3 horas da manhã eu tinha morrido. E eles tentaram... Me deram 3 invasão de choque. Na terceira, a médica falou, se ele não voltar, avisa a família. É óbito. E nessa noite morreu 7. Meu Deus. Quando meu irmão chegou de manhã, sei lá, quando meu irmão chegou de manhã, 7 sacos estendidos. Meu irmão correu, começou a abrir, chorando, achando que era você. Achando que era eu. Porque aí os médicos falaram, se até de manhã não resolver, até de manhã não voltar, não tem, já pode era. sacar ele. Manda pra geladeira. O mais interessante, como nós descobri depois que eu recebi alta. Depois que eu recebi alta, tem um pessoal que tem uma sorveteria, minha filha e meu neto foi na sorveteria. Então, mas aí você acordou? Depois de 6 dias. Nessa noite você não acordou? Não, depois de 6 dias eu acordei. Mas aí eles, então, fizeram o que com você nessa noite, nessa madrugada? Então, deram ali eu vim estar em óbito, né? Parou tudo. Meu irmão teve a visão, né? Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei 6 dias dormindo. 6 dias apagado. Aí você pergunta, como você acordou, pastor? Eu acordei com uma enfermeira gritando no meu ouvido. Dando um grito, acorda, seu Marcelo! Eu acordei. Quando eu acordei, eu fiquei atônito, né? Eu não estava entendendo mais nada, porque eu comecei a processar tudo que eu passei. Aí, nesse período, eu tinha dado 22 dias. E ela gritou mesmo com Gritou no meu ouvido, acorda, seu Marcelo! Ela explicou porque ela Não sei, irmão. Não sei se foi Deus que usou essa mulher, não sei o que aconteceu. Porque não é normal a gente ver isso. Não, não é normal. Quando eu acordei, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu comecei a processar o que eu passei. Aí eu falei, Deus, mas eu estava errado, Senhor, eu errei, tudo bem. O Senhor falou para mim não ir. Mas precisava ser tanto assim? Porque daí eu comecei a entender. Falei, Senhor, mas... Porque a minha carne foi debilitada, eu perdi quase 30 quilos, meu irmão. E o processo foi doloroso. Doloroso. Aí eu comecei a orar e falar com Deus, Senhor, não tem profeta mais? Ô Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Né? Aí o Senhor falou para mim assim, o Espírito falou, filho, aí já me chamou de filho, filho, eu não queria. Eu não queria.
mas foi necessário. Aí eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, até me emociona, né? A gente volta. É complicado. É forte. Porque daí você... Quando tá morrendo, né? Você lembra do neto, da esposa. Você fala para Deus, eles não estão preparados. É um negócio terrível. E você consciente. Eu consciente. Falar, Deus, eles não estão preparados, Deus, meu neto não está preparado, minha esposa, minha filha, eles não estão preparados. Aí, quando eu olhei na porta, na janela, meu irmão, né? Aí meu irmão começou a chorar, me abraçar, porque ele desceu, viu os 7 corpos, né? Achou que era você lá. Falou, meu irmão, meu. Aí ele abriu lá, né, meu? Nem podia, né? Nem podia. Ele abriu as pessoas em óbito lá. Abriu o saco lá, meu irmão. Os caras, não é teu irmão não, não é teu irmão não, não é teu irmão não. E o engraçado é que Deus me usou para profetizar que ele ia trabalhar, né, no serviço que não ia atrapalhar ele. Deus colocou ele lá, cara, porque Deus sabia o acontecimento. Através da vida dele, o OTI, cara, foi aberto para mim. Olha como é que Deus trabalha. Ele ajeitou. Ele conversou com o diretor, conversou com o diretor, cara, e nós em oração, onde minha filha trabalhava também na Nestlé, e Deus ajeitou, encaixou tudo, cara. É Deus mesmo. Por isso que eu falo, meu, que tem que orar. E se eu não tivesse orado, se eu não tivesse, né? Aí quando ele acordou, abracemos, tal, tudo, né? Mas o interessante é que depois de 22 dias eu acordei, e eu só fiquei sabendo que eu morri. A minha filha foi numa sorveteria, né? E na sorveteria essas pessoas, um dia minha esposa foi usada, né? Para profetizar que Deus ia curar a dona que estava com câncer de mama, ia ser curada. Aí minha filha foi lá, né? E a dona da sorveteria falou assim, olha, o seu pai deu trabalho lá na UTI da Santa Casa, hein? Ele deu uma parada cardíaca, ele morreu lá. A minha filha se assustou, falou, o quê? Mas como? Meu pai tá com Covid. Não. A minha filha, a enfermeira padrão lá da UTI, falou que seu pai na madrugada às 3 horas, parou tudo. A minha filha, meu Deus do céu, não, mas não tem como. E nós ficamos sabendo depois de tudo que aconteceu. Esse alvoroço tudo só veio depois. Olha como é que Deus trabalha. Mas aí você voltou assim, você voltou normal, andando, comendo, tudo certo. Quando eu voltei, eu estava bem debilitado, né? Eu fiquei mais ou menos uns 90 dias para me recompor. Bastante magro. Bastante magro, né? A minha carne foi bastante massacrada, né? No mundo espiritual, né? E no mundo físico, né? E o interessante é que quando eu estava morrendo, né? Eu tive uma visão, né? E toda vez que eu olhava para o lado aqui esquerdo, eu via a entidade. A entidade estava do lado esquerdo, um ser sem luz, mais ou menos de uns 4 metros de altura, e ele falava comigo que era uma pessoa que eu conhecia. E ele falava que estava tudo projetado já. E ele falava assim, pode ficar tranquilo, está tudo projetado. Você vai morrer, tua mulher vai casar com outro, né? Os teus filhos vão culpar você porque a tua filha morreu também. Me degradando, cara. Sabe que eu voltei ao meu raciocínio? Que eu voltei a pensar, que eu falei assim, não, eu sou servo de Deus, pô. Aí eu comecei a recitar os Salmos. Eu comecei a falar, o Senhor é meu pastor. Eu comecei a recitar o Salmo 91, Salmo 23, 127, 124, comecei a falar Salmos, voltou meu entendimento. Quando voltou meu entendimento, eu vi um cemitério e um monte de entidades, né? Em cada uma na sua hierarquia, que é conhecida aqui na América Latina, pulando e batendo festa. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Só que mal ele sabia, né, que o Senhor dos Exércitos só estava me experimentando, né? Aí eu voltei, fiquei mais ou menos uns 90 dias até me recompor. Quando eu me recompus, eu comecei a orar e falar, Deus, eu preciso pregar, eu tenho que ir para a igreja. Eu não vou ficar aqui parado, não. Entendeu? Porque muitas pessoas, depois da Covid, ficou com problema, né? Isso. E no meu caso, os médicos falaram que talvez. Eu falei, não, eu não. Sequelas, né? Sequelas. Eu falei, eu não. O que aconteceu? Eu, depois de 2 meses, estava indo para a igreja já. Eu estava com a igreja lá ainda aberta, né? Falei, não, eu estava indo para a igreja, comecei a fazer campanha, e o couro comeu. Aí eu em oração, Deus tomou um servo dele e falou, homem, estou eu purificando o teu sangue. Você não vai ficar com sequela nenhuma. Aí já voltei para ativa, voltei para o comando, oração, né? Então é muita coisa. Então eu estou resumindo mais ou menos, né? Porque se nós for ficar aqui, né, vai ficar dias. Que bênção. Então é muito complexo. Glória a Deus. Muito complexo, né? E o interessante é que depois que aconteceu tudo isso, Deus deu uma visão, né? E nessa visão tinha um grande júri, né? Um grande júri
né, um gabatá, que fala um grande júri. Nesse júri tinha ali, né, onde tinha um ser de branco, né, um senhor de branco que não dava para ver o rosto, e ele com um martelo dourado na mão, né, tudo de ouro, eu sentado no lugar de acusação, e vinha muitas pessoas me acusar perante esse senhor. E todas as pessoas que me acusavam, ele batia o martelo e me inocentava. Aí vi uma pessoa, né, e essa pessoa que veio por último, ele falou, essa pessoa, você não pediu? Você não mandou eu confirmar para você se ele era meu filho? Se ele fosse meu filho, era para me matar e ressuscitar? Matei e ressuscitei, é meu filho. Está avisado. Deu o veredito. Então, meu irmão, há muitas demandas no mundo espiritual. No mundo espiritual você tem demandas com seres sem luz. Na América Latina tem nomes, são classificados algumas hierarquias, né? Sim. De pessoas que diz que, não, nós trabalhamos, não, são espíritos sem luz mesmo. Eles dão uns nomes ali, eles falam esses nomes, mas é sem luz, né? Aí outra parte que tem introduzido dentro, não do corpo de Cristo, mas de reuniões. Sim. Hoje está muito complexo. Nós, pastores que trabalhamos, tem que tomar muito cuidado. Estão se infiltrando, né? Se filtrando dentro das reuniões nossas. E ali, sem discernimento, é perigoso você dar oportunidade por aquilo que não vai dar certo. Até vi um testemunho de um irmão falando que uma irmã que disse que era irmã, tal, ela estava dando aula para as crianças e ela era bruxa. Tá entendendo? Tudo que era pregado, ela despregava. Infiltrado. Né? Então é muito complexo o mundo espiritual. Tá aí então. Poderoso, irmãos, muito forte o testemunho aí do pastor Marcelo, né? No âmbito espiritual aí serve de aprendizado, né? Para a gente poder ver, observar, né, essas questões todas que às vezes a gente negligencia, né? Negligencia, a verdade é essa, né? Negligencia. E acha que é tudo muito bonito, muito mar de rosas, tudo muito, né? E na verdade o mundo espiritual está aí, principalmente dentro desse âmbito de igreja e essas questões todas, né? Então tá aí um testemunho poderoso, forte, né? Deu mais aí de 1 hora, pastor. Olha que benção. Essa conversa. Mas eu falei para vocês, se for falar sobre mesmo, o testemunho de vida, se né? for falar mesmo, é muita coisa. Muita coisa, né? Muita experiência, graças a Deus. Graças a Deus. Se você que achou esse vídeo edificante, né? Achou bom aí, produtivo para você aí, você pode deixar o seu like no nosso canal, se inscrever também, né? Iluminação da Mente. Porque aí você vai receber todos os nossos conteúdos, né? Diariamente aí. Pastor Marcelo, pode dar a conclusão final em nome de Jesus, graças a Deus, eu agradeço a Deus, não, nada é de mim, né? Eu às vezes até falo para Deus, né? Eu nem sei como estou aqui, né? Com certeza. A verdade é que isso nem é mérito meu. Toda a honra, toda a glória é dado, né, a Jeová, né, em nome de Jesus Cristo. E eu gostaria que as pessoas se despertassem. Sim. Mas não, a verdade é que o mundo espiritual é para todos. Cada um no seu âmbito, né? Cada um no seu chamado. Então, eu agradeço a Deus. E uma coisa que eu aprendi com Deus é ser aprovado, né? Passar e ser aprovado. E hoje nós vemos muitas pessoas, como o senhor falou, né? E a pessoa de 3, 4 anos, será que foi aprovada por Deus? E o âmbito se não foi aprovado, se entrar no ringue, vai dar problema. Aí dá problema. Nós temos muitas pessoas na área eclesiástica afastadas e a casa destruída. Porque antes do tempo, né, foi para a guerra. Exatamente. Então agradeço aí, né? Você que está aí nos assistindo, né? Dá seu like, notificação, né? Nos ajude, interage com a gente aí, vai falando para os seus amigos, vizinhos, que estamos aqui com um trabalho de despertamento, né? E a iluminação da mente para você e para a tua casa. Eu agradeço a oportunidade e Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia e esse foi mais um Iluminação da Mente em nome de Jesus.